Muito boa noite, é maravilhoso poder estar aqui com vocês de novo para mais um Mulher de Fases aqui na Vale TV. O programa dessa noite foram vocês que ajudaram a fazer, porque eu fiz uma provocação no último programa para que vocês mandassem temas para a gente abordar no Mulher de Fases. E o tema que foi o mais votado é algo que vira e mexe, está presente na vida de mulheres e homens também, que é emagrecimento, aquela nossa eterna briga contra a balança. Então, hoje o tema do programa é emagrecimento com um agravante que é uma pandemia no meio disso tudo, né? E por isso eu trouxe aqui para falar sobre isso com a gente 3 mulheres incríveis de áreas diferentes, que é para a gente fazer um bate-papo bem rico e onde a gente possa trocar ideias e trazer dicas, estratégias para fazer com que a gente consiga de uma vez por todas parar com o efeito sanfona, retomar a qualidade de vida, mesmo na situação que a gente está hoje em dia, né? De pandemia, de isolamento social, de novos hábitos, mas a gente sempre pode desenvolver novos hábitos e fazer as coisas de uma forma diferente. Então, sejam bem-vindos ao Mulher de Fases de hoje. Comentem nas redes sociais, fiquem conosco até o final e muito bom programa. A Andréia Reis é psicóloga formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e há mais de 20 anos tem experiência profissional na área clínica com psicoterapia breve focal. Supervisora de estágio clínico em psicologia, atua em palestras, treinamentos, cursos em desenvolvimento de pessoas e orientação profissional. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada. A Cláudia Carvalho é nutricionista e fundadora da Reeducare. Atua há mais de 20 anos na área de nutrição de precisão, individual e comportamental, promovendo o emagrecimento através da reeducação alimentar e grupos de apoio. Muito bom te ter aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. E a Débora é formada em Educação Física com MBA em Gestão Empresarial e trabalha há 17 anos na área de treinamento físico, com atuação no Brasil e no exterior. Atualmente é proprietária de 2 unidades da High Five Gym e acredita que a atividade física é fundamental para uma vida em equilíbrio. Para ela, treinar é fácil, difícil é se divertir. Sejam muito bem-vindas, gurias, para esse programa de hoje. Esse assunto é um assunto que está muito em pauta, né? Agora, ainda mais com a pandemia, onde muitas pessoas acabaram deixando de se exercitar, né? Por vários motivos, né? E para ouvir um pouquinho as pessoas, eu fiz uma enquete nos meus stories e fiz algumas perguntas, né? E essas respostas me surpreenderam bastante. 66% das pessoas afirmam que engordaram na pandemia, 56% afirmam que fazem alguma atividade física, 81% afirmam ter muita dificuldade para emagrecer e mais de 81% dizem que não estão satisfeitos com o seu próprio corpo. Isso é bem sério, né? A gente está num momento que as pessoas elas pararam de se exercitar, elas estão com rotinas muito diferentes, muitas pessoas ainda estão trabalhando home office, né? Passam o dia todo em casa e fica muito difícil manter uma rotina de exercícios, né? Quando teu hábito é ir para uma academia ou se exercitar na rua ou fazer as coisas de uma outra forma. Então, é algo assim que realmente interferiu muito na qualidade de vida e na saúde das pessoas, né? E continua interferindo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é para a Cláudia. Como a pandemia influenciou no ganho de peso? Pois é, começamos há um ano atrás com essa pandemia, né? E muitas pessoas começaram ao longo do ano, a gente começou em março com isso, maio, ou seja, 2 meses depois, junho, teve uma procura muito grande na Reeducare pelo processo de emagrecimento devido ao ganho de peso em função da pandemia. Acredito que fatores de ansiedade, mas o fato de estar em casa, num primeiro momento sem rotina,
né, criando uma nova rotina, trabalhando em casa. Mas uma coisa que eu tenho dito muito nos grupos, porque trabalhamos com grupos de apoio, é o caminho mais próximo, ou o trajeto mais de lazer, mais agradável em casa, neste momento de ansiedade, estava sendo o de ir para a cozinha, o lazer estava sendo o cozinhar. Então, muitas pessoas ganharam peso, mas também se ganha peso quando se tem uma predisposição associada a esses hábitos que mudaram neste período e quando se, obviamente, persiste, né, se tem este ganho de peso. Então, muitas pessoas me procuraram nesse momento para poder emagrecer e com muito sucesso, né, embora ainda estejamos na pandemia, com muito sucesso nesse propósito. Mas, assim, o fundamental é a questão da organização. Então, a gente está trabalhando em casa, acredito que vocês vão concordar, né? É a questão assim, de se organizar com a rotina de trabalho, não deixar o trabalho tomar conta da vida da gente e a gente ter uma organização quanto à alimentação, ter mais disciplina, inclusive para atividade física, que é possível fazer mesmo em casa, né? Então, de fazer uma nova rotina para essa vida que não está tão temporária assim. Mas muitas pessoas, sim, relatam este ganho de peso neste período. E uma coisa que eu fico pensando bastante, assim, né? A gente fala muito em fome emocional também, né? E aí eu queria te perguntar, Andréa, tu acha que essa questão de tudo isso que aconteceu, né, lá no início do lockdown, e agora a gente já está há 1 ano e meio, né, nesse mesmo lugar, né? A gente avançou pouco no sentido de sair do lockdown e de ter uma vida de novo mais perto do normal. Tu acredita que essa questão da ansiedade, do medo, dessa transformação na vida das pessoas desencadeou esse processo de fome emocional e as pessoas acabaram buscando na comida um alento, um momento de prazer mesmo, assim? Olha, de certa forma, isso sempre foi assim. Ele só intensificou agora. Porque o que acontece? A nossa fome orgânica, ela tem um limite. Comeu, satisfez o lado orgânico. Só que o que faz a gente continuar comendo, passando do limite, é o emocional. Por quê? Porque eu comi o suficiente que eu teria que comer para me sustentar e para, né, sanar aquela questão orgânica. Só que aí eu ainda tenho ansiedade, carência, que vai fazer eu comer um pouquinho mais, eu extrapolar. Então, de certa forma, a pandemia, ela veio intensificar isso, porque eu estou só em casa. E até vendo a Cláudia comentar, eu lembrei da questão de que logo que começou a pandemia, a gente achou que estava de férias, né? Então, o que tu faz quando tu tá em férias? Tu bebe um pouco mais, tu faz comida com todo mundo junto, tu fica toda hora ali, parece que tu te permite mais, né? Só que muitas pessoas, eu acredito que não conseguiram sair dessa linha, né? Então, a fome emocional, ela sempre está presente com a gente. A única diferença agora é que ela intensificou por causa de todas as outras coisas que intensificaram a pandemia, né? É verdade, a gente realmente tem isso sempre presente, né? E a atividade física, eu acho que ela é algo que nos ajuda a nos manter sãos, né? No sentido psicológico também, né? Porque Com a gente certeza. tem liberação de endorfina, a gente tem um prazer que ele acaba nos trazendo uma satisfação, né, que a comida poderia trazer, né, mas aí se a gente vai para atividade física, a gente acaba indo para um lado muito mais saudável e muito melhor, né, para a gente se sentir melhor depois também. E Débora, muitas pessoas acabaram interrompendo essa rotina de exercícios, né, porque no primeiro momento as academias todas fecharam, né, as pessoas também estavam com medo de ir para a rua, e a questão de se acostumar a caminhar ou correr de máscara, acho que tudo isso foi fazendo com que as pessoas abandonassem essa rotina de exercícios. Para ti, isso está tendo um retorno agora? As pessoas começaram a voltar para a academia? As pessoas começaram a te procurar novamente para retomar essa rotina de exercícios? Ou isso continua num processo lento de retomada? Como é que tu percebe isso agora? Eu percebo que está tendo uma maior conscientização da importância do exercício físico. Eu acredito que não só com esse foco no benefício
de emagrecimento, ou de alcançar os seus objetivos pessoais com a atividade física. Eu acredito que o acesso a informações de quanto a atividade física, inclusive, contribui para uma melhor imunidade, o momento que nós estamos vivendo de pandemia, está todo mundo preocupado com a sua saúde. Então, essa semana mesmo, muitas pessoas compartilhando novos estudos sobre o aumento, inclusive, de anticorpos diante de uma vacina, né, para aqueles que são praticantes de atividade física. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que existe uma maior conscientização da importância do exercício físico, existe alguns receios, né, aquela questão de não conseguir treinar com uma oxigenação diferente com a máscara, ou então estar compartilhando, né, com ambientes com outras pessoas, e as próprias frustrações que acontecem, né, que nem tem o acesso ao treino em casa, mas nós estamos aqui falando com mulheres, né, elas tentam treinar muitas vezes e estão com filhos, e estão com coisas de casa, então aí como que eu vou botar, né, essa rotina? Então eu vejo sim que existe uma maior preocupação, mas o engajamento está retornando de uma forma, né, progressiva, eu vejo assim, porque os nossos ambientes, né, por mais que são super seguros, foi uma vitória a gente conquistar esse reconhecimento como atividade física sendo essencial, porque os ambientes são seguros, né, nós cuidamos para isso, mas eu vejo essa conscientização caminhando junto com uma progressão, com algo novo para todos nós. O que acontece com o corpo depois, né, de ficar doente? A gente está com uma doença nova, cada corpo está reagindo no pós-Covid de uma maneira diferente. Então, está tudo muito novo para todas as áreas e sim, eu vejo que essa consciência ainda nós veremos resultados de busca muito maiores conforme as coisas vão voltando ao normal, as pessoas vão se sentindo seguras, estão vacinadas, nós estamos voltando à vida normal. Essa busca pela atividade física e a volta do treinamento físico contínuo vai ser cada vez maior. Sim. Eu acredito nisso também, assim, acho que daqui um tempinho a gente vai entender melhor, né, como retomar tudo isso, como a gente pode voltar a ter uma rotina, mas eu percebo também que muitas pessoas adquiriram os novos hábitos, né, de treino em casa nesse meio tempo, né? Antes as pessoas tinham um pouco de restrição de acessar um treino online, hoje tu percebe muitas pessoas nas redes sociais mesmo, postando treinos todos os dias, vários educadores físicos, né, que são de celebridades, por exemplo, né, que cobrariam um valor gigante para dar uma aula, né, hoje se colocam à disposição também online e fazem com que as pessoas tenham acesso a treinos que talvez numa rotina anterior não teriam, né, e eu acho que também muita gente nesse processo começou a se exercitar, né, num momento que talvez não se exercitasse antes, né, e pensou, bom, eu acho que, né, eu vou fazer isso, porque eu tenho conversado com muita gente também que me diz, nossa, eu comecei a me exercitar mais depois, porque eu queria ficar bem, né, queria estar tranquila, né, com a minha saúde, e comecei a treinar em casa, só que para a rotina da mulher, como a Débora falou, é muito difícil, né, até por questões de, as mulheres trabalham fora, às vezes trabalham em casa também, às vezes não, sempre, e os filhos estão ali, eles precisam de atenção, e aí tu precisa de algum tempinho para pelo menos fazer uma série decente, né, de exercícios, e às vezes tu não consegue, né, e isso é bem frustrante, assim, né, e nesse ponto é frustrante também a dificuldade que as pessoas têm de emagrecer, né, por que é tão difícil emagrecer? Por que é tão difícil emagrecer, Cláudia? Tem muitos fatores genéticos. Eu só queria aproveitar e fazer esse gancho dessa fome emocional, que a gente sabe que na nutrição de precisão tem fatores genéticos que a pessoa não tem, não desenvolve, não libera endorfina, serotonina. Então, ela não tem essa saciedade. Algumas têm, outras não. E nada melhor que a atividade física para ajudar nesse sentido. Então, é o comer consciente, o mindfulness, o comer consciente, o praticar atividade física, o ter consciência do seu corpo, o se permitir esse tempo, organizar a vida de uma maneira diferente. E aí, de novo, está a mulher, já que estamos aqui entre mulheres, se impondo para conseguir essa organização, né? Por que é tão difícil? Tem essas questões genéticas e tem
o emocional, o hábito, a crença. Eu ouço assim, porque eu sou de família italiana, porque eu sou de família alemã, porque eu sou... Não importa, é a cultura mundial, a cultura do ser humano. Eu sempre comento que, independente da crença de cada uma de nós, a história da humanidade se passa em torno de uma mesa. É verdade. Dividindo pão, dividindo vinho. Então, a comida socializa, a comida agrega. E comer é gostoso, né? Vamos combinar que é gostoso. É um prazer, né? É um prazer. E este prazer ficou muito, quase que único nessa época de pandemia. Um prazer momentâneo, porque eu sempre comento com os meus pacientes, tá estressado, tá cansado, vai fazer uma atividade física, vai dar uma caminhada. Cláudia, na madrugada não dá, na pandemia não dá, a cozinha está mais perto. Então, a gente tem que ter essa consciência de se conhecer e de estar disposto realmente a mudar. Então, por que é tão... Eu não diria que é tão difícil emagrecer. O mais difícil, pelo menos que eu ouço nesses últimos 20 anos, é emagrecer. É fácil, entre aspas, né? Não é tão simples assim, mas assim, as pessoas sabem emagrecer. O manter que é mais difícil. É mais trabalhoso, porque é aí que se dá a mudança. Mudança na cultura, mudança na relação. E eu mudo, só que o resto não. A sociedade não muda. E aí, de novo, a gente tem que estar se impondo. Chega uma hora que parece que cansei de tanto brigar, de tanto me impor. Então, a gente, claro, não pode trabalhar com os outros da maneira que a gente quer trabalhar. Ou seja, o outro só vai mudar quando ele estiver disposto a mudar. Mas essa relação é que tem que ser conquistada, essa nova relação com a comida. Por isso que é tão difícil e tão trabalhoso. E não é uma dieta que tem início e tem fim que vai dar resultado. É uma mudança para a vida. Sim, uma mudança de hábitos para a vida, né? E nesse sentido, como é difícil também, por que é tão difícil, Débora, se comprometer com atividade física regular? Conta para mim. Eu acho que é por isso que eu gosto desse slogan. Treinar é fácil, difícil é se divertir. As pessoas, elas vão transformar um hábito aquilo que elas tiverem alegria e prazer de fazer. Então, o que eu penso, né? Nós estamos falando sobre a briga com a balança. Em primeiro lugar, a gente tem que entender aquele número que aparece quando a gente sobe na balança. Porque aquele número fala muitas coisas. Existe uma composição corporal por trás daquele número. Então, às vezes, as pessoas ficam tão focadas com aquele número e não buscam ajuda profissional para entender que o corpo tem o peso ósseo, tem água, tem músculo e tem gordura. E quando a gente fala de emagrecer, é diminuir esse percentual de gordura. E não existe emagrecimento, diminuição de percentual de gordura sem déficit da balança energética. Então, quando que eu vou emagrecer? Quando eu gastar mais calorias do que aquilo que eu consumo. E é um cálculo matemático relativamente simples, né, gente? É por isso que é fácil? É fácil. Mas essa matemática ela tem que acontecer todo dia. E por que é difícil de se comprometer? Só vai ser difícil quando você olhar o exercício como algo que é muito ruim, que é muito difícil, que eu tenho que fazer. Agora, por isso que eu sou da seguinte ideia, descubra o que te dá alegria. O que tu gosta de fazer? Eu gosto de jogar vôlei, então vamos treinar jogando vôlei. Então, a importância de um profissional te orientar como que eu vou criar esse balanço de gasto energético jogando vôlei. Não vai ser jogando a bola devagarinho. O que você gosta? Dançar? Então, qual é o nível de treinamento através da dança que eu preciso te estimular para ter esse gasto calórico? Então, assim, eu sou da seguinte ideia, tu tem que achar o que te dá alegria. E dentro daquilo ali, treinar. Se o foco é emagrecimento, vai ter que ter um gasto calórico alto. Então, nós estamos falando de estímulos, né, que te tirem da tua zona de conforto. Você não pode... Eu gosto de caminhar. Se você quer emagrecer, você não pode caminhar cheirando as plantas e dando oi para os vizinhos. Gosta de caminhar? Então nós vamos caminhar. Mas tu quer emagrecer? Amiga, a caminhada vai ser um pouquinho mais intensa. Porque o nosso corpo tem muita facilidade de se adaptar com os estímulos. A caminhada que tu faz hoje, amanhã já não vai ter o mesmo efeito no teu corpo. Então eu vou precisar dizer, Lola, agora a gente vai ter que mudar. Isso se chama periodização. Né? E como é que eu vou diminuir mais, assim, aumentar mais a diferença desse número? Com o exercício eu consigo atingir um número de calorias eliminadas. Aí entra a alimentação, para diminuir mais ainda, vamos mexer nessa matemática, quantas calorias, né, estou ingerindo, e sem contar dessa questão dos fatores externos, né, de tudo aquilo, o comprometimento, por isso que eu achei sensacional a tua proposta de trazer essas áreas,
Porque o comprometimento, muitas vezes, ele começa aqui. E tem algo que é bem... Tem algo que a gente fala muito com relação ao emagrecimento, que é que antes de emagrecer o corpo, né, a gente precisa emagrecer a mente. Andréia, o que é emagrecer a mente? Conta pra gente. E aí eu costumo dizer sempre que para o emocional também precisa ter exercício. Né? Da mesma forma que tu te dedica lá na academia, eu digo, como é que tu quer uma barriguinha sarada? Tem que suar, né? O emocional também. Tu precisa trabalhar a tua mente para que ela também faça esse emagrecimento. Mas é que antes disso tudo, achei importante o que a Débora falou dessa questão do gostar de fazer. Nossa, existe tanto tipo de movimento para te fazer na vida. E eu falo isso para os pacientes. Escolhe uma coisa que tu gosta, que daí tu vai estar fazendo aquilo ali com prazer e a consequência vai ser maravilhosa. Então, antes de mais nada, tem que melhorar a relação com a gente mesmo. Tá? Como é que eu faço isso se eu nem sei quem eu sou? Se eu nem me conheço? Se eu nem sei quais são os meus limites? Se eu não sei até onde eu consigo ir? Então, a primeira coisa de tudo é precisar trabalhar o autoconhecimento. E ele não é fácil. E eu diria que esse é um dos maiores empecilhos. Não adianta eu ter uma personal ótima, não adianta eu ter uma alimentação se eu não fizer as pazes comigo. Né? Eu sempre falo, primeiro eu tenho que aceitar que eu não estou do jeito que eu gosto. Porque tem a negação, né? A gente vê muito isso. De negar, e a mesma forma que tu tem na anorexia, que tu olha para o espelho e tu enxerga gordura em alguém que está esquelético, o contrário também. Eu estou enorme e estou me vendo magra. Porque eu estou negando. Sim. Então, primeiro, antes de mais nada, eu preciso fazer o processo de autoconhecimento, saber exatamente o que está acontecendo comigo, para depois eu dizer, então tá, eu vou dar o braço para mim mesma e vou procurar exercitar a mente também para conseguir o meu objetivo. Porque existem esses gatilhos emocionais, né, que nos fazem comer, ou enfim, se não é comida, pode ser qualquer tipo de droga, até a gente pode falar, né? Então, tem esses gatilhos emocionais que nos levam para um outro processo, que é um processo bem autodestrutivo, mas que no momento que ele está acontecendo, a gente encara como uma coisa positiva, né? Porque está nos fazendo ficar mais calmos, está nos fazendo abafar aquele comportamento de alguma maneira, né? Mas por trás disso, Lola, tem até, inclusive, um suicídio inconsciente. Verdade. Porque eu sei o quanto a alimentação está me fazendo mal. Sou hipertenso, sou diabético, mas eu estou com um processo de autodestruição. Porque o suicídio ele não acontece só no momento em que tu vai lá e comete tirar a tua vida. Ele acontece inconscientemente. Quando tu joga a toalha e tu não cuida mais de ti. Sim. Porque quando você faz isso, todo mundo sabe hoje, ninguém precisa dizer que se tu exagerar aqui, exagerar ali, vai te prejudicar. Mas mesmo assim eu continuo. Sabendo que tu tá com colesterol alto, não come, vai lá e come. Tu é diabético, não come doce, vai lá e come. O que é isso? É um processo inconsciente até de findar com a vida. Porque a comida também é uma droga, né? Claro, o que difere vicia. é a quantidade e as consequências, né? Levando a uma doença. E eu acho, né, Débora, que essa questão que tu trouxe também de eu ter convidado essas 3 áreas, né, e eu acredito muito nesse trabalho multidisciplinar, porque eu acho que é muito difícil tu se movimentar numa direção positiva se tu não tiver essas 3 áreas trabalhando juntas, né? O teu psicológico, o teu emocional, a parte nutricional para te dar, né, todos os nutrientes que tu precisa e fazer esse balanço calórico, né, entre tudo que tu vai ingerir e a atividade física para fazer essa composição final de quanto tu gasta, né, o que tu precisa melhorar, condicionamento físico, desenvolver massa magra e perder massa gorda. Enfim, eu acho que este trabalho conjunto, ele tem tudo para dar certo, né? Quando a pessoa se compromete e quer realmente virar essa chave. E eu acho que todo mundo, de alguma maneira, quando se sente nesse momento, né, de eu estou com sobrepeso, eu não estou com a qualidade de vida tão boa quanto eu gostaria. Hoje as pessoas elas estão envelhecendo,
elas estão tendo uma vida mais longeva, né, cada vez mais, né, mas o quão qualificada vai ser essa vida, né, longeva, se a gente não olhar para os nossos hábitos e para as questões alimentares e de saúde enquanto a gente ainda é jovem, relativamente jovem, né? Então é um trabalho que tem que começar muito cedo para te colher resultados lá na frente, né? E disso tu também, né, Débora, deve entender bastante, né? Porque tu trabalha com múltiplos tipos de pessoas, pessoas bem jovens, pessoas não tão jovens. E como é que isso funciona para ti, assim, no teu trabalho como educadora física? A ideia é morrer jovem o mais tarde possível, né? Adorei! Então, às vezes, até no meio dessa vida louca das mulheres, às vezes até um sentimento de culpa aparece. Ai, deixei meus filhos e deixei tudo de perna pro ar para tirar um tempo para mim, tô aqui treinando. Eu gosto de olhar no olho da aluna e dizer assim, ó, não tem prova maior de amor do que tu estar aqui te cuidando. Porque tu investir na tua saúde é algo que só tu pode fazer. Ninguém vai fazer por ti. Ninguém, tu não pode dizer, cuida da minha saúde pra mim, vai lá treinar pra mim, come pra mim, tira um tempo pra conversar com alguém pra mim. Não, você tem que decidir isso. Então, não se sentir culpada, porque isso é investimento no futuro. Se eu tô investindo na minha saúde hoje, eu vou ser amanhã uma avó mais ativa, eu vou ser uma mãe idosa, talvez que não tenha tantas preocupações, né? Porque como a gente fica preocupado quando a pessoa está doente, né? E pensa, poxa, por que não se alimentou melhor? Por que não se exercitou? Para a gente curtir mais essa pessoa, né? Então, é diferente. Tem vídeos na internet bem impactantes sobre pessoas com as mesmas idades, com realidades totalmente diferentes, por terem escolhido cuidar da alimentação, da saúde mental e do corpo físico, né? Então, essa consciência... as pessoas buscam exercício pelas mais diversas motivações. É muito variado, mas quando a pessoa entra nessa questão do emagrecimento, quando eu percebo que a pessoa está muito focada assim, só nos números, eu tento trazer essa consciência da qualidade de vida e da importância dela entender que se precisa de outras áreas é porque a gente não é só um número, a gente não é só um corpo físico, a gente é muito mais do que isso. E às vezes as pessoas ficam encanadas, nossa, mas eu vou 3 vezes por semana na academia, passo 1 hora na academia. Ok, são 3 horas da tua semana tem muitas horas. Quantas horas tu tá dormindo? Quantas horas tu tá conseguindo descansar? Quantas horas tu tá conseguindo se olhar no espelho, se olhar dentro do coração, né? Então, o emagrecimento, ele é importante a gente falar sobre isso, porque... quando a gente está no nível de sobrepeso, aumentam os riscos. Exatamente. De outras doenças. Mas eu gosto muito de puxar um pouco a responsabilidade para a nossa área, de conscientizar as pessoas que o emagrecimento, ele não deve ser encarado apenas como... Eu sei, assim, para a mulher é difícil, eu sei que é difícil. Mas como essa briga que leva nós para um ponto de frustração, né? Mas essa frustração vem da onde? Vem dessa representação social que a gente tem, que é muito forte. A cobrança aquela da mídia, de como é que é o corpo perfeito. E não existe um corpo perfeito, existe o teu corpo saudável e você bem com ele. Né? A Lola comentou antes das lives, né? Quantas lives aconteceram? Eu vi várias lives acontecendo, rolando, não ficava muito tempo porque... não vi nenhuma pessoa famosa treinar sem estar quase seminua. E eu como profissional de educação física, eu pensava, teria necessidade? As pessoas vão olhar e vão ter vontade de fazer aquele treino para ter aquele corpo. Mas exatamente. Será que o estímulo daquele treino é o estímulo ideal para mim? Ela, exatamente. Claro. E eu acredito muito nisso, assim. E uma coisa que me preocupa bastante também tem a questão do padrão de beleza, que a gente é bombardeado, assim, a todo momento, né? Existe uma evolução já em cima deste tema, né? Acho que bastante coisa foi mudando, né? A própria representação das mulheres, de todos os tipos de mulheres em propagandas, capas de revista, coisas que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente jamais imaginaria, né? Tu ter uma capa com alguém plus size ou mais modelos negras, enfim, foi modificando um pouco isso.
Mas tem um contraponto que traz a questão de que muitas celebridades e influenciadoras têm falado da questão do se aceitar como se é, mas também trazem a questão de ser gordo não é um problema, né? Então, qual é o limite entre eu me aceitar como eu sou, eu ter uma autoestima, né, amor próprio, e decidir não cuidar mais da minha saúde, entendeu? Aceitar esse fato e ponto final, não vou mais me preocupar com isso, porque realmente eu tenho que me aceitar como eu sou. Conta pra mim sobre isso. Mas vai ser na volta do intervalo, porque agora a gente vai chamar o intervalo comercial e logo, logo a gente volta com Mulher de Fases, falando sobre emagrecimento na pandemia. Até mais! Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Voltamos com Mulher de Fases, que hoje está falando sobre emagrecimento na pandemia. A gente fechou o primeiro bloco falando desse limite entre se aceitar como se é e descuidar da saúde. E a Andréa vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. O primeiro pensamento que a gente tem que ter em relação a isso é a saúde, né? Então, assim, esse é o limitador. Então, se eu estou saudável, só que eu não estou magrinha, sequinha, mas estou saudável, ok. E eu estou bem com isso? Eu estou bem com o número da minha calça jeans, eu digo, né? Ok, tá bem, ok, né? Eu acho que esse que é o limitador. Agora, quando eu digo que não, tudo bem, não tem problema, pode ser gordinho, pode ser gordinho, e eu largo de mão isso, que daí eu entro naquilo que a gente comentou antes, que eu me olho no espelho e não consigo ver a proporção que isso está tomando, porque para tudo na vida a gente tem limite. Tudo tem limite. Por isso que eu sempre digo que eu adoro a palavra bom senso, né? Tem um limite. Tu vai estar um pouco acima do peso normal, daquele IMC fatídico que eu digo, né? Eu estou um pouquinho acima daquilo, mas eu estou saudável, eu estou bem, eu estou fazendo uma atividade física, eu estou feliz, ok. Mas na medida que isso já está afetando a minha saúde e já está afetando também a minha autoestima e que muitas vezes eu estou negando que isso está acontecendo, aí tem um problema, né? Então, esse sempre é o limitador, né? Do quanto eu estou saudável. E esse saudável não é só os exames de sangue. O saudável também é o saudável emocional, que é eu realmente estou de bem com tudo isso, né? Eu acredito muito nisso, sim. Nessa questão de estar bem como um todo, né? É difícil a gente estar bem em todas as áreas, em todo momento, né? Todo tempo. Mas eu acho que a questão da saúde, né? Do corpo, da mente e nutricionalmente falando, a gente deveria perseguir com um pouco mais de vontade, sabe? Porque a gente desiste muito fácil desses objetivos, né? Porque é muito difícil mudar hábitos, é muito difícil tu entender que de
100% das refeições que tu vai fazer, só 10% tu pode fazer algo que tá fora daquele cardápio regular que vai te trazer saúde, né? Então, acho que isso acaba sendo doloroso em alguns momentos. A gente pensa, nossa, sério? Isso é sério, eu nunca mais vou poder... Não é nunca mais, né? Mas é que a gente acaba se frustrando porque a vontade de todo mundo, a gente sabe que é comer muito sem engordar nada, né? Aquelas pessoas que eu brinco que tem o metabolismo ninja, né? Que eu digo, não, essa pessoa tem metabolismo ninja, porque come muito e não engorda. Mas nem todos têm essa predisposição, essa sorte na vida. Brincadeirinha. Mas é difícil quando tu te dá conta de que tu vai ter que fazer algo para sempre, né? Acho que o para sempre acaba meio que dando uma travada nas pessoas, assim, tu não acha, Débora? Eu estava ali prestando atenção nessa questão da saúde, a gente tem parâmetros de medição, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar quando volto naquele percentual de gordura, ele está elevado e nem sempre vai estar numa pessoa que aos nossos olhos apresenta. Vocês já ouviram a expressão falso magro? É aquela pessoa que vai subir na balança e dá um número muito bonito, mas o percentual de gordura dela está muito elevado. Então, é claro que em algum momento vai começar a ter problemas com colesterol, né? E aí começa a aparecer outros problemas cardiovasculares. Então, se a gente fala de mulheres de até 40 anos de idade, entre 14% e 30% de gordura nessa composição corporal é algo aceitável. Então, quando a gente passa muito abaixo desse percentual é preocupante. Quando a gente começa a passar 30, 32, acima disso começa a ter uma preocupação com a saúde, né? E volto, por isso que eu gosto de falar que treinar é fácil, eu posso montar um treino para qualquer pessoa. Agora, fazer essa pessoa se divertir, ela não vai ter essa questão de, é como se estivesse entrando num casamento que tu não quer, tu vai falar até que a morte nos separe e tu não quer entrar, é muito ruim. Mas quando tu tem paixão, tu quer mais é viver com aquilo pro resto da tua vida. O para sempre não vai ser um peso para sempre. Vai ser me encontrei. Então, se você ainda não se encontrou, não pare de procurar. Ajuda. Você vai encontrar profissionais, vai encontrar colegas, pessoas que vão te ajudar numa caminhada para curtir a vida de uma maneira que não seja tão pesado. Não precisa ser pesado, né? Então, essa busca é uma coisa que a gente está sempre incentivando as pessoas a encontrarem, né? Não desistirem de si mesmas, né? E esse para sempre, ele pode ser feliz. E eu acho que as inspirações também, né? Eu acho que a gente se inspirar em pessoas mais perto da nossa realidade faz bem também, né? Porque às vezes a gente olha uma atriz, né, enfim, que tá lá com o seu personal fazendo uma série seminua, como a Dé trouxe, né? E daí tu olha para aquele abdômen trincado, daí tu pensa, gente, tipo, isso tá muito longe de mim, entendeu? Né? E esse longe tá tão longe que daí tu pensa, nem vou começar porque, né? Porque não vou conseguir chegar, vai ser difícil chegar, então eu já nem começo porque, né? Então, assim, a gente também se inspirar nas pessoas que estão próximas da gente e que tem uma realidade similar à nossa, também ajuda a gente a se encontrar nesse sentido. Não, mas essa aqui é da minha tribo mesmo, né? A gente está enfrentando as mesmas coisas, acho que isso também é uma coisa importante, assim, onde a gente busca a nossa inspiração, né? Acho que isso também ajuda a achar esse fio condutor que vai nos levar, né, para um processo de autoconhecimento, de autocuidado, né, de entender que isso é bom para a nossa saúde, mas também é bom para toda a nossa aldeia, né? Porque quando a gente está bem, todo mundo ao redor acaba recebendo essa energia boa também, né? E as coisas elas acabam ficando melhores. E nesse caso eu acho que só ajuda, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente se autoconhecer mesmo, né? E é muito difícil a gente olhar para dentro e se deparar com os nossos monstros, né? Todo mundo tem os seus, né? Ninguém é luz o tempo inteiro. A gente tem as nossas sombras também, né? E muitas vezes essas sombras, elas se refletem na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente se cuida ou não se cuida, né? Acho que tudo isso é bem importante. E até a pandemia, a gente fala tanto do quanto ela fez aumentar, né,
as pessoas se alimentarem errado ou comerem mais. Mas eu tive casos de pacientes que com a pandemia, o medo de pegar o Covid, porque sabia que obesidade era uma comorbidade, emagreceram. Então, vamos pensar que também teve esse lado, né? Essa consciência. Nossa, eu não tô legal, então eu vou ter que me cuidar, porque senão eu pego a doença. Então, o medo veio ajudar, né, de uma forma positiva, para gerar a busca de emagrecimento. Isso teve casos dessa forma, né? Eu acho que tem isso também, né? A gente acaba ficando com medo de ter problemas com relação ao próprio Covid. E aí aquilo ali é um gatilho positivo para te resolver fazer alguma coisa. Eu acho que é importante falar que também teve essa questão. Claro que teve, muita gente. Eu até trouxe antes isso, que vários amigos meus me falaram, eu comecei a me cuidar mais depois da pandemia, porque eu tinha muito medo de pegar a doença, ou de daqui a pouco não conseguir lidar com ela da melhor maneira, né? E aí começou a se exercitar. Mas quando a gente fala disso, assim, dos exercícios, da alimentação, da atividade física, sempre tem estratégias que funcionam, né, dentro disso tudo. Quais as estratégias, Cláudia, assim, que uma pessoa que hoje está nos assistindo e ela quer dar essa virada de chave, assim, eu preciso voltar a me cuidar, talvez eu esteja falando até para mim mesma isso, gente, porque eu tô bem preguiçosa, minha alimentação eu tô cuidando, mas a atividade física eu tô fazendo bem menos do que eu fazia. Então, quais as estratégias, assim, para quem quer realmente dar essa virada de chave, mudar hábitos e desenvolver uma nova forma de lidar com a alimentação, com a atividade física e tudo mais? O que nos diz? Para poder te responder, eu gostaria de começar dizendo da importância de avaliar como é que eu me sinto bem, deixar o emagrecimento estético de lado. A gente está falando aqui de saúde. De saúde. Então, assim, os exames bioquímicos podem estar bons, mas se o percentual de gordura ou índice de massa corporal está alto, isso pode não contribuir para a manutenção dessa minha saúde. Então, de avaliar tudo isso tem que ser um casamento feliz realmente. Eu tenho que encontrar uma alimentação que eu possa levar para a vida e que não seja assustador. Por isso que eu tenho feito um plano alimentar a 4 mãos. Eu vou entrar com a parte técnica, mas eu vou perguntar para o meu paciente, tu dá conta, tu curte, tu está gostando de fazer isso? Ele tem que curtir, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir confortável para levar para a vida. Senão é muito fácil largar diante do primeiro obstáculo, né? Diante da primeira dificuldade. E o que a gente tem trabalhado hoje, eu gostaria também de aproveitar esse gancho e trazer que todos os estudos referentes à Covid são muito recentes, né? Que tem um estudo de revisão que foi publicado no último mês de setembro, falando do top 10 dos micronutrientes que trabalham na imunidade da Covid, que são vitaminas A, B9, B12, B6, D e C, ferro, zinco, cobre e selênio. E onde é que a gente encontra esses alimentos? Porque algumas pessoas têm a quantidade adequada, mas tem muitas pessoas, uma grande parte da população, que tem uma necessidade de 50% acima daqueles fatores, daquelas fatores de referência que a gente encontra. Então, onde é que a gente vai encontrar esses alimentos? Vegetais folhosos verdes escuros, as oleaginosas, feijões, leites e derivados, deixando o lado de lactose e caseína, deixando de lado tudo isso, isso é muito particular, mas leites e derivados, peixes e frutos do mar. Então, aproveitando tudo isso e dizendo que a gente precisa sim ter uma boa alimentação, precisa sim ter esses alimentos no dia a dia para ajudar nessa resposta imunológica, quanto às consequências do pós-Covid, é tudo muito novo. A gente sabe que o cansaço está excessivo, que a queda de cabelo está excessiva, tem que revisar quantidades de ferro também na alimentação. Mas onde é que eu vou encontrar tudo isso? Comida de verdade. Deixar os ultraprocessados, tipo suco em pó, caldo de carne, produtos industrializados, minimizar o consumo de produtos industrializados e maximizar aqueles que vêm da horta. É batata, é cenoura, chuchu, abóbora, os folhosos, cozinhar, fazer esses alimentos em casa, como na época dos nossos avós ou bisavós, né, faziam. Então, a comida de verdade é um bom começo. E comer com calma, e 20% do processo digestório da satisfação começa na fase cefálica, ou seja,
o planejamento, o pensar, o deixar o celular de lado, neste momento deixar a televisão de lado, né? Mas assim, assistir o programa num outro momento, na hora da refeição, é hora da refeição, de ter uma consciência plena de comer, né? Levar o talher à boca, de largar os talheres entre as refeições, de ter calma nesse momento. Então, comida de verdade, se respeitando, pensando 2 vezes, eu estou com fome, eu preciso comer. E um outro ponto também importante, o sono, a gente não pode deixar de lado a qualidade do sono, funcionamento intestinal, a ingestão de água ao longo do dia. Então, não é somente qualidade do que eu como ou quantidade, mas assim, é olhar para o ser como um todo, como nós somos, né? Não como ele é, como nós somos. De pensar nisso tudo. Bem-estar físico, mental, espiritual também é bem importante. Não somente nos dias de hoje, acho que os dias de hoje vieram para nos mostrar. Nos desafiar mais, nos desafiar mais. A buscar tudo isso. Então vamos partir para a comida de verdade. Tipo café da manhã, almoço, uma merenda, um jantar, já é suficiente. Vamos pensar se a gente precisa comer mais vezes. E quando a gente fala de estratégias, né? Existe uma estratégia mental que a gente possa usar para nos ajudar a achar esse ponto assim de, por exemplo, eu vou citar um exemplo que pode ser um exemplo bobinho até, mas por exemplo, eu estou num processo de reeducação alimentar, eu quero perder peso, mas eu ainda não evolui muito nesse sentido, mas eu deito na minha cama de noite e eu me vejo magra e me vejo como eu tô bem nessa forma, magra, eu digo com o corpo que eu gostaria de ter, o meu peso que eu gostaria de ter, né? E eu fico me imaginando nesse momento. Isso ajuda a gente começar a se projetar numa situação que seja a nossa melhor versão. Psicologicamente, isso nos ajuda a encontrar isso lá na frente, nas nossas atitudes, nos motiva? Como é que isso funciona? É muito perigoso eu dizer que se tu ficar pensando naquele corpo que tu quer ter, que tu vai ter aquele corpo, né? É difícil, mas que ajuda sim, porque isso aí tem a ver com a positividade, né? Não aquela positividade tóxica, que eu só sou positiva, mas não faço nada para mudar. Não. Positividade com atitude. Isso, né? Eu sou positiva, mas vou lá atrás daquilo que eu quero. Né? O que a Cláudia trouxe é bem importante, que é o aqui e agora. Né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso para nós. Então, se eu começar a observar o meu aqui e agora, então agora eu estou comendo, e isso tem a ver com os nossos 5 sentidos. Eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, estou comendo, estou vendo. Quando eu parar para pensar nisso tudo, eu já automaticamente consigo me acalmar. Consigo trazer uma certa calma e eu vou me alimentar adequadamente. Então, eu acho que é um conjunto sempre. Mas a positividade, assim como tu traz, não, eu vou conseguir, é como se eu fosse fazer uma programação mental. Isso. Então, aquela pessoa que diz assim, como é que tu tá? Indo. Ela tá indo mesmo. Porque ela grava isso na mente dela como um padrão. Agora, se eu disser, não, estou conseguindo, eu estou a caminho, eu vou chegar no meu objetivo, e eu ficar repetindo, isso também grava dentro da nossa mente como um computador. A nossa mente é como um computador. E vai registrando, e sim, a gente tem condições de fazer. Mas tem que ter atitude, sem a atitude não tem como, né, chegar lá. E eu acho que isso também funciona com atividade física, né, Dé? Porque assim, se a gente pensa... se a gente olha muito para frente, né, naquilo que a gente quer alcançar, talvez seja um caminho muito longo, uma estrada muito longa, e eu fique pensando, nossa, eu vou levar muito tempo para chegar lá. Mas se a gente vai fazendo aos poucos os nossos objetivos, né, eu quero conseguir correr 10 minutos essa semana. Aí eu vou lá, persisto, consigo correr 10 minutos. Daí na próxima, tá, vamos tentar 15 agora. Tu acha que isso também faz sentido quando a gente pensa nessa questão do exercício, de condicionamento? Principalmente no emagrecimento, né? Porque as pessoas já chegam com um número. Eu quero emagrecer 5 quilos. Eu quero emagrecer 15 quilos. Então eu digo, o que tu acha da gente emagrecer isso nessa semana? E nesse mês?
né? Porque às vezes uma meta muito alta desmotiva, frustra, porque né? principalmente no início. As pessoas têm essa vontade de ver o resultado já porque sair dessa zona de sedentarismo e da zona onde eu não estou tendo atitude, para ir para uma zona de atitude, às vezes as pessoas ficam nessa expectativa de logo ver um resultado. Então, se tu bota uma meta muito alta, não é logo que vai aparecer esse resultado. Atingível, né? Então, fraciona. Fraciona, né? Se você não está fazendo exercício, comece com 30 minutos. É o suficiente, né? E então ajuda sim, ter uma grande meta com pequenos objetivos. Sim. É aquela questão de aproveitar a jornada, né? Tipo assim, tu viver um dia, fazer um dia bem feito de cada vez, né? Isso. E a coisa do planner é muito assim, né? Tu planificar, né? Em 30 dias, os quadradinhos ali. Eu funciono muito assim, eu preciso ir lá e fazer um X naquele dia, né? Vai concluir com êxito esse dia. Então, ok, vou dormir feliz, fiz tudo certinho. Isso para mim também funciona, assim, essa coisa de aproveitar e viver um dia de cada vez. Porque nem sempre a gente vai ser perfeito todos os dias nas nossas atitudes com relação ao que a gente precisa fazer conosco, né? Vai ter dias que a gente vai escorregar num brigadeiro, né? Vai ter vezes que a gente vai querer tomar uma bebidinha e era o dia que tu não ia beber, mas acabou que aconteceu alguma coisa. Mas não, a gente tem que olhar também com amor, né? E pensar assim, nossa, eu errei, eu sou humana, Ou né? valorizar tudo de bom que faz, Tudo e não de só bom que maximizar faz, os exatamente. erros, que não é erro. Que diante de uma alimentação extremamente saudável, comer algo diferente, tipo enfiar o pé na jaca, bebida, não vai fazer mal algum. Isso faz parte da nossa vida Da e ninguém nossa vai viver vida. sem. A gente está indo para o fim do nosso Mulher de Fases de hoje. Nossa, eu adorei estar aqui com vocês. Eu acho que a gente conversou bastante, muito provavelmente vocês aí de casa devem ter gostado também e espero que tenham se motivado a tomar as atitudes que precisam tomar, né, para virar essa chave e buscar mais qualidade de vida, mais saúde, que é o que importa para a gente viver esses dias tão difíceis que a gente tem vivido, né, nesses últimos 1 ano e meio aí. E eu quero pedir para cada uma de vocês dar uma mensagem final para quem está nos assistindo, para a gente fechar o programa com chave de ouro hoje. Cláudia? Pois é, eu fiquei pensando que emagrecimento não é só a diminuição do peso corporal, é diminuição de gordura corporal e que a gente pode ser a nossa melhor versão, de buscar essa melhor versão e de se aceitar suas dificuldades e aprender com elas. Então, de se organizar para que tenha um dia melhor de cada vez, o que a gente quer conquistar e que a gente trabalhe também com apoio, com equipe multidisciplinar e com apoio neste processo. Então, se alguém precisar de ajuda, de buscar essa ajuda, de se permitir essa ajuda. Acho que é isso. Muito bem. Eu acho que a aceitação, eu vou falar de novo, né? Procura te aceitar primeiro como é que tu tá, como tu é, e depois ver como que eu posso me tornar a melhor versão e o que eu preciso fazer para amar a pessoa mais importante que tem no mundo, que é você e não o outro. Muito bem. O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Não é à toa que o nosso coração não para de bater enquanto a gente respira. Então, se você ainda não encontrou a atividade que você vai levar para a sua vida para te tornar uma pessoa mais saudável, não pare nessa busca. Existem muitas maneiras de movimentar o seu corpo e de te manter saudável. Então, nunca esqueça que treinar é fácil, difícil se divertir, mas quando você encontrar esse caminho, você vai levar para o resto da vida, porque exercício é para todos e vamos reverter esse número de 1/3 da população apenas praticar exercício físico. Ajude a gente a mudar esse número. Então, nessa campanha que a Débora agora acabou de lançar aqui, a gente encerra o Mulher de Fases de hoje. Eu quero agradecer pela audiência, obrigada por todos que estiveram com a gente nesse dia tão especial. E vamos seguir nos cuidando, né, nos amando e vivendo aí um dia de cada vez, tentando encontrar a nossa melhor versão. Uma boa noite e até o próximo Mulher de Fases.